Pode transmitir lá, tá? Amém? Gente, olha, eu vou trazer algo no seu coração tão gostoso, tão especial, tão tremendo. Quero ver se a sua memória está como a do irmão César ou como a da irmã dele. Você lembra a última vez que eu ministrei aqui na igreja? Quem me lembra quando foi a última vez que eu ministrei aqui na igreja? Me lembra? Vocês lembram? Duas pessoas lembraram. Então tá bom. Duas pessoas lembraram. Faz tanto tempo que você tem que pensar e falar sério. Do Belas, né? Do Belas a gente vive aqui. Sumiu um pedaço. Uma programação especial. Na ceia passada, faz mais tempo, né? Na ceia passada, nós ministramos uma palavra aqui ao seu coração. Você lembra sobre o que era? Amém? Você lembra? Era sobre o poder da cruz. Não tem cruz para você levar, nem sua cruz, Cristo carregou. Se tiver alguma coisa para você carregar aí, o que é para fazer? Eu quero macumba esse negócio aí. Não tem isso não, glória a Deus por isso. Amém? Então nós pensamos, depois daquele dia, daquele domingo, no outro domingo, nós trouxemos uma palavra aqui na igreja muito especial, com o seguinte tema, chama-se plenitude na terra. Estou tentando refrescar sua memória, né, seu HD, puxando lá no HD seu, ver como é que está aí, você localiza. Você lembra disso? Quem lembra, diga amém. Amém. Você lembra sobre a plenitude na terra? A irmã Teresa disse que ajudou muito que eu botava um paletó nas costas e saía feito doido com aquele paletó pelo corpo. Isso ajudou muito ela a lembrar da mensagem. Ah, que bom, se eu soubesse, eu tenho sempre trazer um paletó solto para botar esse aqui para você gravar aí. Fique feliz com isso, glória a Deus. Nós explicamos para você viver a plenitude na terra, que a terra tem que produzir para você. Você precisa ouvir essa mensagem novamente na internet, chama Plenitude da Terra. A terra foi feita para produzir para você. Eu estou dando toda essa introdução porque eu falo a parte 2 hoje e a parte 3 e última no próxima ceia. Na próxima ceia nós vamos lançar o projeto de vida na sua vida. E é algo muito poderoso. É um culto dessa igreja que eu acho que eu sou fã. Né? E se você está começando a caminhar com a gente nunca veio no culto do lançamento do projeto, é um culto que todo ministério de louvor canta, ministério de dança, dança junto com o louvor. Geralmente a gente vem de smoke, é a festa mais linda da igreja. Dia 2, Você não pode perder, esse culto é o primeiro domingo do próximo mês. É um culto muito especial. Lançamento do projeto de vida. É liberar uma palavra, olha que importante, é liberar uma palavra que você vai caminhar durante um ano, o ano 2015 todo, embaixo dessa palavra, é algo especial. Então, nós terminamos sobre esse assunto lá, nesse domingo. Mais outro. Plenitude na Terra, parte 2, nós vamos abrir a sua Bíblia no livro de Marcos. Capítulo 4, versículo 3 a 9. Marcos, capítulo 4, versículo 3 a 9. E depois a gente vai ler outros versículos, que está do 14 ao 20. Mas vamos começar do 3 a 9 para nós entender. Mateus, Marcos, segundo livro do Novo Testamento, Marcos 4, 3 a 9. Diz assim: Ouve, o semeador saiu lá semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram comer, e parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre os pinheiros e cresceram e sufocavam as plantas, de forma que não deu fruto. Outra caiu em terra boa, germinou, cresceu e deu boa colheita, 30, 60, até 100 por um.
a seguir, Jesus acrescentou: aquele que tem ouvido para ouvir, ouça. Esse texto é uma parábola muito especial. Primeiro, eu quero instruir o que é uma parábola. Por que Cristo usava parábola? Parábola é quando os navios ficavam um no ladinho do outro, parado para a guerra. Então eles paravam assim um lado do outro. Isso é chamado uma parábola, quando um se opõe ao lado do outro. Jesus Cristo usa a parábola quando ele pega uma situação natural da terra e ele coloca ao lado dessa situação uma situação espiritual. Isso é chamado de parábola. Ok? Então aqui nós temos uma parábola. Agora Jesus vai pôr o lado espiritual. Tá? A partir do 14 você vai ver o outro lado. Vimos o lado natural. Você ganhou, aí você ganha, só você vende, como pedregulho. Agora vamos ver o lado espiritual. A partir do 14 diz assim: o semeador semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo vem Satanás, vem e tira a palavra dela semeada. Outras são como a semente lançada em terreno pedregoso. Ouve a palavra e logo recebe com alegria. Todavia, isto que não tem raiz em si mesmo, permanece um pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. E outra ainda, como a semente lançada entre os espinheiros, ouve a palavra, mas quando chegam as preocupações desta vida, o engano das riquezas e os anseios por outra causa, sufocam na palavra, tornando-se infrutífera. E outras pessoas são as com a semente lançada na terra boa, ouvem a palavra, aceitam e dão uma colheita, 30, 60 e até 100 por um. Ele fala sobre os 4 tipos de terreno. O primeiro ele diz que é o terreno à beira do caminho, aquele que recebe no coração a palavra, mas vem Satanás e rouba. Só recebe quando está aqui na igreja. Vira a porta, o coitadinho já não consegue sair, a palavra já não faz mais efeito. O segundo é o enrocha. O que é enrocha? Enrocha é aquele que as perseguições da vida, as tribulações da vida, frustram ele e ele não consegue permanecer com a palavra. Então ele é confrontado. As pessoas dizem assim, exemplo: se Deus existe, por que tantas pessoas boas sofrem? O cara já não consegue responder. Já põe enquete mesmo à frente dele. Ele pensa, sabe uma coisa? Não sei se é verdade mesmo. Ele diz assim, outro exemplo. Ele diz assim, agora estou indo lá na igreja. O cara, daquela dos crentes, pronto, ele já trava tudo. Estou visitando lá, tem que explicar, não sei o quê. Ele não consegue permanecer, ele é confrontado com a palavra. Outro é aquele que cai onde? Cai na terra boa. Cai na terra boa. Só que o exemplo da terra boa é muito interessante, porque ele tem potencial de produzir até 100%. Terra boa somos todos nós. Quem são as terras boas? Aqueles que já passaram em Cristo. Agora, o que eu quero falar essa noite, quero ensinar o poderoso, é que todos nós, ouçam isso, todos nós que somos terra boa, que já passamos em Cristo Jesus, já somos salvos em Cristo, temos a possibilidade de receber a mesma palavra que é ministrada, uns produzir 30, outros 60, outros 100. A mesma palavra que é semeada na minha vida, pode ser que me produza apenas 30%, e outro pode ser que produza já 60%. A mesma palavra. Nós somos terra boa, nós somos lavados pelo Cordeiro, nós somos reis e sacerdotes. Por que a Bíblia está dizendo que um pode produzir 30 e outros não? Porque
ser isso. Se a palavra na sua vida produzir 30%, você fechou com um prejuízo de 70%. Se a palavra produzir 60%, você tem um prejuízo de 40%. Se a palavra produzir 100%, você está na plenitude. É o desejo de Deus para a sua vida. O desejo dele é que nós tenhamos 100%. Você já foi comer uma comida bacana, gostosa, que você gosta muito? E de repente, porque aquela fome, aquela comida bacana, aquela comida, sei lá, no dia a dia, mas sabe aquele ovo frito com feijão, uma coisa parecida, que gosta mesmo? Aí tu vai comer aquela comida lá, e de repente a pessoa só pega mais um pouquinho, e diz assim, não, agora eu estou satisfeito. Você está pleno, você está completo. Isso é o que a terra tem que produzir. É isso que você tem que estar completo. Porque a semente ela é perfeita. O sol é o meu e o seu coração. A qualidade da semente é a palavra de Deus. Por que não produz 100%? Por quê? Porque tem palavras que na tua vida não produz 100%. Imagina que tem algo que você possa produzir 100% e algo que você não produz 100%. Escute, hoje aqui eu vou lhe explicar algo que eu tenho certeza que você nunca ouviu. Nunca ouviu. Dá um pouquinho, a pessoa está perto de vocês, olha, vai falar algo que eu nunca ouviu. Veja lá, vamos lá. Nunca ouviu. Algo novo. Vou explicar algo que você nunca ouviu. Quer ver? Ô Felipe, traz esse negócio aí para mim tudo aí. Escuta aqui, irmão. Eu quero que você entenda algo aqui nessa noite. Obrigado. Isso aqui, vocês sabem o que é isso aqui? Querida, vou comer amanhã. Pneu molhado, tá? Estou olhando para você, não comer, come depois de tudo. Não vai dar tempo. Isso aqui é uma goiaba. Estou tentando comer, para ver se eu chego até o semental. Mas o problema que é grande esse negócio. Eu vou chegar até o semental. Então pega uma faca para mim. Por favor. Me auxiliar para serviços ao povo das uma de pessoa. A semente da goiaba. Isso aqui é uma goiaba. Na goiaba, aqui dentro, depois que a pastora trouxe a faca, eu vou cortar ela, para nós vermos a semente da goiaba. Dentro de cada fruta tem uma semente. Eu faço isso, precisa não. Precisa ser luxo todo. Vamos tentar descobrir a semente da goiaba. Vamos ver se vai dar certo. Ainda bem que a faca é muito boa e corta muito. Não precisa nem fazer força. Ok, descobri. Aqui dentro, essas sementinhas brancas que agora tem na ponta da faca, se você vê algo brilhando na ponta da faca, é a semente da goiaba. Nessa simples semente, tem dentro dela todas as características, aqui dentro dessa semente, todas as características desse galho aqui. Dentro dessa semente tem todas as características dessas folhas aqui. E essas folhas são diferentes da folha da ameixa. Você já viu uma folha de pé de ameixa? Que é mais pequenininho? Você já viu o tamanho da folhinha do pé de morango? Já viu o tamanho da folhinha do pé de morango? Mas aqui dentro já está, aqui dentro já tem dentro dela tudo similar a isso aqui. Tem época que o pé da goiaba troca de casca. Você já viu isso? Você pode descascar o pé da goiaba assim, pega assim, com aquela casquinha. Até isso já está aqui dentro. Todas as características que o pé da goiaba existe já vem dentro dessa semente, porque a genética da semente existe. Você entendeu isso? Olha que poderoso, irmão. Agora vamos tentar entender algo que eu estou explicando para vocês. Olha o versículo
versículo 14 desse capítulo de Marcos. O que diz o versículo 14? Como é a semente? E o semeador saiu a semear então ouça isso. Presta atenção. Olha bem comigo. Eu quero ensinar você a viver na plenitude da terra. Você ainda não conseguiu interpretar o negócio? Ouça aqui. Ouça aqui. João 1:1. O que diz? No princípio era a palavra. Ó João, presta atenção. No princípio era a palavra. E a palavra estava com, mas a palavra era. Agora, o semeador saiu para semear. Ele está semeando o próprio. Então, quando você vem na igreja e você está recebendo uma palavra, você está recebendo o próprio Deus. E todas as características, e toda a genética. O semeador saiu a semear, e a terra boa, quem é terra boa? Diga amém. Amém. E a terra boa pode produzir 30, 60, até 100, mas a terra é boa. E a genética da semente é o próprio. Então, a genética me diz que ele é grande, poderoso, onipotente, glorioso, soberano, tremendo. Ele é dono da prata, ele é dono do ouro, ele tem todo o poder. E isso para tudo está sendo semeado em Deus. Você consegue entender isso? Agora, o que me chama a atenção, como que uma semente tão poderosa, semeada na sua vida. Você ouviu aqui semente do próprio Deus sobre reis e sacerdotes, sobre frutificação, sobre lei e graça. Por que alguns produzem 30, 60 ou 100? Por quê? Por quê? Diga assim comigo, eu quero. Eu quero. Não, porque se você quer começar a produzir 100%, diga eu quero. Eu quero. Eu quero mudar a sua mente. Eu quero destravar seu entendimento quanto a isso. Olha que interessante. Olha que tremendo. A Bíblia está dizendo que nós recebemos a semente que é a palavra e que ela pode produzir na tua vida até 5%, mas a própria Bíblia reconhece que alguns produzem só 30%. Vamos tentar entender? Porque toda palavra, diga a palavra. Toda palavra lançada vem à sua mente. Quando vem à sua mente, você ouve, vai à sua mente, ela produz um pensamento. O pensamento vai causar algum sentimento, simplesmente as decisões. É assim que funciona. Ok? Mas, vamos para a prática de novo, vamos ver. Pensa numa sobremesa que tu gosta bem bacana, sei lá, aqueles pudins, não sei aquele pudinzinho, gosta daquele pudinzinho lá? Vai Maria, aquele negócio, um pouquinho macho, negócio lá, no esquema, né? Com aquele pudinzinho de creme, sabe? Aquele pudinzinho de creme, é mesmo, né? Sorvetinho de creme, aquele sorvete de creme. Quando eu falo a palavra, pudim, sorvete, a primeira coisa que você faz é pensamento. Você já pensou no pudim, né? Você já pensou no sorvete, como é que é, né? Aquela coisa gostosa, o pensamento que vai à sua mente. Ai meu Deus, aquele sentimento, você já sai do sorvete daquele. Você tomou uma decisão, tem muita gente que sai do culto, daqui a pouco vai querer plástico para sorvete. Por quê? Porque é assim que funciona. Agora, escuta isso, quero que você entenda, Se a palavra é semente, eu quero que os pensamentos não frustram a qualidade do poder da palavra de Deus. Porque dentro de você tem muitos pensamentos sobre situações e conceitos estabelecidos na sua estrutura mental, irmão. Você já criou esse conceito? Qual é o conceito? Dor de cabeça, paracetamol, 750, dá certo. É um conceito. Você tem conceito para tudo. Apertou, precisa fazer uma compra, compra um cartão, 12 vezes, dá certo.
pensamento questionam o espaço com a palavra de Deus. Esses pensamentos, eles valorizavam a sua mente, eles frutos você não consegue produzir o 100%. Quando creio na palavra de Deus, da mesma forma que eu creio nas circunstâncias que eu estou vivendo, então a palavra não é capaz de produzir o 100%. Eu não consigo que a palavra de Deus produza na minha vida 100%, porque as circunstâncias e a palavra jamais podem estar no mesmo nível. Olha só, você tem a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela te orienta, ela diz como é que você vai viver, como é que você vai colher. Você pode produzir até 100%. Aqui está a palavra. Mas aí você tem os seus conceitos. Aqui está o seu problema. Aí você mexe. Ai, esse problema. Aí você tem todas as suas dificuldades. Você está ali, né? A enfermidade, meu Deus, ai meu Deus, essa enfermidade. E agora, o que eu faço com ela? As tuas aflições, tu está ali. Aí tu não sabe se ele sobe ou se ele desce. Os teus conceitos, as tuas situações que vocês estão vivendo, eles disputam com o poder da palavra. Você tem uma ideia para isso. E nunca as tuas situações podem viver no mesmo nível da palavra de Deus. A Bíblia diz que você pode ser uma terra que produz 100%. Se você deixar que ela cresça, você vai estar sufocando, combatendo e menosprezando a palavra de Deus. Você entende isso? Quando eu crio situações para que eles sejam no mesmo nível, eu estou menosprezando a palavra de Deus. Eu tenho que ficar com a palavra de Deus. A palavra diz que a terra boa pode produzir até 100%. Olha o que diz a Bíblia. Abra sua Bíblia no livro de Atos 1:8. Vamos ver se a gente consegue Atos 1:8 aí. Mas, o que diz lá? Mas recebereis? Mas recebereis? Quando o Espírito descer sobre? Quantos de vocês já têm o Espírito Santo de Deus? Diga amém. Quantos de vocês não têm? Pensam que não têm, mas quer dizer que você já tem. Porque se você já passou por Cristo na cruz, você já está cheio de Deus, porque o Espírito Santo habita em. Então você tem o Espírito Santo de Deus. Se você tem o Espírito Santo de Deus, a Bíblia diz que você tem poder. A Bíblia diz que você tem poder. Você consegue entender isso, irmão? A Bíblia diz que tu és uma terra que você tem poder. A palavra dele está dizendo, ele está dizendo que o poder que você precisa já está dentro de você. Aí vem Filipenses 4:13 e diz tudo. Ei, diga comigo tudo. Tudo. A Bíblia diz tudo. Tudo. Tudo posso daquele que me fortalece. Tudo. Aleluia. Ah, que tremendo. Aí você tem todo o teu problema e diz, mas não foi para resolver, eu sei como é que eu vou pagar esse negócio. Calma aí, não. Você vai ficar com a Bíblia ou você vai ficar com o seu conceito, a sua ideia, com o seu problema? Você está entendendo que você não pode ser 100%? Eu quero que você viva a plenitude. Para você viver plenitude, você precisa de sabedoria de Deus. Efésios 3:20. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Olha o que a Bíblia está dizendo. Olha o que a palavra de Deus está dizendo. Então por que não, meu problema é uma enfermidade, eu tenho uma enfermidade terrível. Não. Ei, a qualidade da semente é a palavra. A palavra tem todas as características. Não, o pediatra só é desse jeito, porque lá na semente diz que ele vai ser desse jeito. Não é de outro jeito. É desse jeito que a semente diz que é. Imagina que a Bíblia está dizendo que é. A Bíblia está dizendo que é, sabe o quê? Dá um que sinal você sem está fio. cheio do poder. Sapamec. Você não vai conseguir. Mas eu estou com enfermidade. Enfermidade, o que Isaías diz? Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Oh, glória a Deus. Não é um problema, pastor. O problema é financeiro. O problema é terrível. O que a semente diz? O que a semente diz? Qual é a semente está dentro de você? O que ela diz? Comprar. Minha é a prata, minha é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. O que a semente diz? É só o teu. Tem que ver Tá, qual você que vem trazer todos os dias na casa do Senhor, depois fazer Até prova a de mim. gente- Se eu não vos abrir as portas do céu e derramar sobre vós uma bênção tal, que Deus tenha
pista no drive que tem ali da hora. Filho, aquilo que a serpente diz que você vai ver. Não fica tão grave. Quando você tem os problemas, No momento, as tribulações, aí as acaba lutas, tendo que abaixar. a mesma energia, a mesma ocupação da tua mente, irmão, Coisa de a efeito, mesma que coisa de pessoa, que dá para entender a palavra de Deus. Essa reserva, os caras não. Você está Aquela caixa é muito grave. a semente da palavra de Ela é Deus pra baixo, no mesmo grave. nível. Quando E jogar a você distorção não vai nela, ser é uma igual. terra boa que vai crescer por um. Você vai ficar no 30. Você entende isso? Bom, você não entendeu, porque eu não entendi, pastor. Eu digo de novo. As minhas experiências, as minhas aflições, elas não vão invalidar a palavra de Deus. Tudo incluso, né? Aleluia! Aquilo que você está passando não vai invalidar a palavra de Deus. Se você crê de maneira errada, resultados errados. Crê de maneira certa, resultado certo. Uma dica para a pessoa perto de você mais uma vez. Ele vai te falar algo que tu não sabe. Ele vai falar algo que você não sabe. Ele vai falar algo que tu não sabe. Amém? Amém. Você já aprendeu algo que você não sabia aqui hoje? Amém? Amém? Olha, mais um, vamos lá. Uma coisa é o estado, outra coisa é o momento. Estado é aquilo que somos, o nosso estado, nosso status. Outra coisa é o momento que passamos. Qual é o nosso estado? Nosso estado está lá em Apocalipse 1:6. Ele nos constituiu reis e sacerdotes. Você entende também, né? Qual é o outro estado dele? O estado dele está lá em Apocalipse 1:5. Ele te ama e te redimiu de todos os seus pecados. Amém. Você, qual é o seu estado? O seu estado diz que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Amém. Qual é o seu estado? O seu estado diz que Ele te amou loucamente. Esse é teu estado. Teu estado de ter feliz, tu é alegre, tu é santo. Esse é teu estado. Esse é o nosso estado. Qual é o nosso momento? O momento pode ser diferente do nosso estado que a Bíblia diz que somos. Que diz em Gálatas, dá para soltar Gálatas lá para mim? 3:26. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo. Esse é o nosso estado. Somos filhos de Deus. Nosso momento, qual é isso? Qual é isso que você entendeu? 3, hein? Quero aplicar bem na sua vida. Momento. O momento é o seguinte: meu estado, eu sou feliz. Fica feliz. Não, No momento é estou triste. diferente, né? Estou triste. É diferente a palavra, né? Irmão, não é porque eu estou triste que eu sou triste. Eu posso estar triste por alguma situação que eu esteja passando, mas meu estado eu sei que eu sou feliz. A Bíblia diz que eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. A Bíblia diz que eu posso estar, tenho todas as coisas naquele que me fortalece, mas meu momento eu posso estar passando pela maior derrota da minha vida. Ouça isso, a igreja precisa entender isso. Não é porque eu estou passando por uma derrota que a minha vida é uma vida de derrota. Qual é o meu estado? O estado da Bíblia diz que eu tenho uma vida abundante, mas nesse momento eu posso estar numa escassez terrível. Ouça bem isso. Ouça bem isso, por favor. Jesus, ele disse que tu beber da água que eu te dou, ele vai gerar uma fonte agora. Jesus diz isso. Não digo, corta isso aqui com Jesus diz isso. Não. 1, 2, isso aumenta bem, vai me ajudar. Se tu beber da água que eu te dou, dentro de ti vai gerar uma fonte de água viva. Esse outro não é bom. Mas Jesus chorou. Não é porque ele chorou que ele era triste. Foi um momento. Agora aprenda isso, irmão, por favor. Por favor, falei que vou ensinar algo para Tem água lá? Escute isso. Água. Fato e problema. Olha que prático para você Ele aqui. tá ficando feio. Um problema, um momento. A irmã foi no cabeleireiro. Vou usar o exemplo aqui da Fran que tem o cabelo crescido. A Fran inventou de fazer uma prancha que alisava o cabelo um dia aí para ir no evento. Então ela chegou para o cabeleireiro e ela falou assim: ó, pinta um pouquinho, alisa um pouquinho, corta um pouquinho, faz tudo um pouquinho.
O cabeleireiro foi lá e botou uma tinta no cabelo da Fran. E foi lá e falou para a Fran assim, aí bota no fogo, tira no fogo, bota lá na chapa, tira na chapa, não sei o quê. Daqui a pouco, a cabeleireira olha lá para ele e diz assim, querida, eu errei. A química é tão forte que se nós não agirmos corretamente agora, não reconhecer o erro, corre o risco de você perder seu cabelo. Até por sinal, eu vi uma reportagem esses dias de algumas pessoas que isso aconteceu. A pessoa diz assim, eu preciso raspar a sua cabeça. Eu vou passar a máquina e depois nós vamos raspar com a gilete. Ouça isso. Isso, para qualquer uma pessoa, qualquer mulher, isso é um problema. Isso é um momento. Agora vamos para outra situação. Ouça para você entender o que eu quero chegar. Uma pessoa está dirigindo um carro, um acidente, sofre um acidente na estrada. Um acidente violento. Ferragem, fica preso, tal, aquela história. Morre, não morre, saiu do risco de vida. Mas nós vamos amputar as pernas. Aí essa pessoa não tem só um problema. Essa pessoa ela tem um fato. Ela tem um estado. Ela agora é uma pessoa com a perna amputada. Entenda isso. A Fran ou você lá no salão de beleza, daqui 2 meses a história é diferente. Daqui 6 meses o cabelo é capaz de já estar chegando no ombro. Daqui 1 ano, quem sabe, cobrir o ombro. E daqui 2 anos está normal. Mas a outra pessoa do acidente passa 10 anos e continua com as pernas cortadas. Sabe qual é o nosso problema? Que nós não colhemos o 100%? Porque nós olhamos os nossos problemas como um estado de realidade da nossa vida. Você vem para a igreja, ouve uma palavra de rei sacerdote, ouve uma palavra de frutificação, ouve trocentas palavras aqui, meu irmão. Você sai daqui e vive a realidade do seu problema como se fosse o teu estado de verdade para sempre na tua vida. Então, mais que você seja uma terra boa, você nunca consegue viver a plenitude e colher os 100% na terra. Os 100% na terra é para aqueles que entendem o poder sobrenatural da palavra liberada sobre a vida dele. Ele não interessa a situação que ele está passando, ele não vive o estado que ele está passando, ele não vive aquele momento, ele não vive aquele problema, ele vive aquilo que ele sabe que Deus tem para a vida dele. Você consegue entender isso? Olha que poderoso isso. Abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 4, você entender. Vamos entender um homem que vivia a plenitude na terra. Um homem que vivia aquilo que Deus tinha para ele. Só clicar aí que já apareceu. Não, ele tá baixando. Romanos 4 e 18. O que diz? A minha versão diz assim: Abraão, contra toda a esperança, em esperança creu. Que interessante, né? Abraão contra toda a esperança, porque já não tem mais esperança mesmo, vai daquele jeito. Em toda esperança creu, tornando assim pai de muitas nações, como foi dito a respeito. Assim será a sua descendência, sem se enfraquecer na, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade. Ele sabia da situação que ele estava vivendo. E também que Sara já estava sem vitalidade. Abraão sabia disso. Abraão sabia do problema que ele tinha. Agora eu quero trazer uma explicação para você. Você acha que era mais fácil
Abraão com 100 anos de idade, Sara naquela idade que tinha, gerar um filho, ou você terminar o ano sem dívida. Mas se você tivesse feito, você tem que pular da carteira e tu olha, eu creio nesse negócio. Amém. Você acha que era mais fácil Abraão naquela história, aquela velhice toda que ele estava, aquele homem que não erguia mais nada, meu filho, gerar um filho, ou você terminar o ano sem dívida? Amém. Olha sério. Vocês. Você acha que era mais fácil Abraão gerar um filho, ou você terminar o ano com o seu 13º pago, a sua folha paga, as suas férias, boletim paga, tudo pago? Amém. Amém. Eu posso. Ai, Deus. O que é mais fácil? Eu tenho muito mais certeza que é mais fácil eu pagar minhas contas tudo. Agora, vamos para o versículo. Mesmo assim, ele tinha, vamos para a nossa, tem conta para pagar o cartão, não sei o que, aquele que tu viajou, e agora vai ter que pagar, mas toda coisa como é a vida, né? Aquele negócio que comprou para você pagar, e tu apavorado, aquele décimo, mesmo fazer a folha dessa semana, meu Deus, mesmo assim, ele diga, mesmo assim, não duvidou, nem foi engano. Em relação à promessa de Deus, Glória a Deus. mas foi fortalecido em fé e deu glória a Deus. Abraão teve a promessa por 75 anos. Aí o cara fez 80. Abraão, 80 anos. E aí? Glória a Deus. Abraão, 85. E aí, Abraão? Casinho tá. Hoje o pai pediu pra ir em Camboriú. Ele vai domingo lá. Abraão, O pai vai nos domingos em Camboriú, ele tem impressão. Filho. Até o casal, ele não vai comprar outro. Tem a promessa. Glória. Depois de casar, eu vou ver ainda se o seguro mais Abraão, 95. Vou comprar um apartamento por aí. Vai, Abraão. Tem a promessa. Que a gente vai comprar uma moto amanhã também. Abraão, essa semana ele fazer a folha. LED, Glória. é automática. Abraão, tem que pagar o carro. Glória. Vai fazer quase. Abraão, tem que pagar o aluguel. Abraão, tem que pagar as prestações. Abraão, tem que pagar as coisas. Tô cheio de conta. Essa semana vai ter mais conta. Estendendo plenamente a Essa é muito diferente. e que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Eu vou conhecer você, olha assim, e consequentemente em mim foi isso acreditado por justiça. Para Abraão era justo ele colher 100%. Justiça, 100%, diga comigo, 100%. Abraão não aceita menos de 100%, tem 100 anos, não, eu quero 100%. Eu quero meu filho. Meu irmão, o teu estado que tu está passando, esse momento que está passando, não vai determinar aquilo que você é. O momento não determina. O problema não determina de fato, né? Ei, sabe a história do Daniel? O Daniel, sabe a história do Daniel lá? O Daniel, imagina nós lendo a Bíblia, que prepararam para a cova do Daniel. Prepararam a cova do Daniel. E aí Deus interveio, que o rei lembrou de Daniel e não cedou aquele dito real para o Daniel e a cova. Seria uma linda história, não seria? Seria uma linda história. Deus livrou de Daniel ir para a cova. Qual é o momento de Daniel? É a cova. Mas qual é o estado de Daniel? Estado? Príncipe de um dos reinos da Babilônia. Reinava sobre 10 províncias. Esse era o estado dele. O problema era uma cova que ele vivia. O estado dele não era ser comido por leão. O estado dele era príncipe, fiel a Deus, servir a Deus. O que eu quero te mostrar? Que o problema da terra que nós passamos não é para frustrar a tua vida. Por mais que nós vamos à cova,
por mais que nós vamos à fornalha, mas Ele vai conosco, porque o que nós vamos viver é aquilo que Ele tem para a tua vida, para a tua casa, para a sua família, em nome do Senhor Jesus. Esse é o estado de Deus para nós. Você precisa viver aquilo que Deus disse que tem para a gente. O que Ele tem? Salmos 112, 6. O que diz aí? Consegue botar lá, Júlio? Salmos 112, 6. Vamos ver. O justo jamais será. Jamais será. É diferente. O justo jamais será. É isso que o Senhor tem para nós. Nós temos que viver a plenitude. Agora vocês, irmão, se você viver só um problema, o problema vai dominar a sua vida. E você não vai dominar o problema. E se ele dominar a sua vida, aí vai ser assim. Você vai dormir pensando no problema. Você vai acordar pensando no problema. A conta, meu Deus do céu. Ai, Jesus. E você, a enfermidade. Você vai orar, a primeira coisa que você vai pensar é do problema. Ouça isso, escuta isso, por favor. Olha só. Então você vai lá, ai Deus, eu repreendo essa enfermidade. Ai, Senhor. Até a tua oração é assim. Sabe que a tua oração é errada? Você tem que orar assim: Senhor, eu te agradeço pela saúde que eu tenho em Cristo Jesus. Porque a enfermidade não pertence ao teu corpo, ela é só um estado que ela está passando, porque o que tu realmente tem que viver é aquilo que a Bíblia diz que tu tens, e a Bíblia diz que tu tens, é que Ele já levou sobre si as enfermidades. Então, isso é só um problema que tu está passando agora, mas não é o teu estado é de saúde. Aí teu problema é financeiro, aí você vai orar: Deus, eu preciso de dinheiro para pagar aquela conta, eu preciso me livrar da conta. Deus, se não existe aquela conta, Senhor, tem misericórdia. Quem te falou que para te pagar a conta tu precisa de dinheiro? Não precisa de dinheiro para pagar a conta. Deus pode fazer o cara te perdoar. Deus pode mandar outro pagar a conta. Amém. Tu está ligado, meu filho? Tu não só vontade no problema, por isso tu não pode 100%. Deus, eu te agradeço, porque o meu problema está resolvido. Deus, eu te agradeço, porque aquela conta vai ser paga. Deus, eu te agradeço, porque eu vi uma plenitude na terra. Deus, eu te agradeço pelo 100% na minha vida. Você consegue entender a diferença? Por que um quando tem valor de 60 ou 100, irmão? Você consegue entender isso? Pelo amor de Deus. Você não pode ficar focado no problema, você tem que ficar no que a Bíblia diz que você achou isso. Sem descer. Abre Romanos 4,17. Vê aí. Vamos ver o que diz. Onde eu preguei aqui na igreja, vai aparecer dinheiro, não sei aonde para ti. Vou botar dinheiro no banco para ti. Vocês lembram disso? Quem lembra disso? Vocês lembram disso? Jonathan, vem cá correndo. Rápido. Tem 1 minuto que precisa terminar aqui, Jonathan. Vem cá. Preguei, aí eu disse assim: ó, vou botar dinheiro para chegar lá no banco, botar o cartão, vai ter dinheiro lá, não vai saber onde veio, alguma coisa vai acontecer. Eu vou dizer isso aqui. Olha o que diz Romanos 4,17. Como está escrito: eu vou constituir pai de muitas. Ele é nosso Pai, e nós, aos olhos de Deus, em quem creu. O Deus que dá vida aos mortos e chama a existências coisas que não como se estou olhando para o quarto da conta. Jonas, e aí, o que rolou? Eu já tinha uns 3, 4 anos que eu não pegava meu bis, sempre ia lá na China. E aí, esse ano eu fui violando, aí eu arriscava ter um só, né? Aí eu fui pelo saldo que tinha lá, meu pai tinha saldo de 2 pisos. Bom, eu vou explicar um negócio. Se o cara não vai buscar o PIS,
é devolvido. Isso não existe. Isso eu não entendo. Tu é obrigado a buscar até vencer o outro, senão tu perde. Aí existe um limite para te ganhar o PIS, para te assustar o salário. 1.400 e pouco. Ultrapassava o limite do PIS. Aí o cara vai lá, tem 2 PIS. Ele traz à existência aquilo que não existe. Obrigado, querido. Olha para o seu Você tem noção do que a Bíblia... Você tem noção? É que tu está comprando Deus me ajuda. Meu Deus. Bom, ei. Vamos para em nome de Jesus, bota a mão na tua cabeça aí, meu irmão, e profetiza. Eu trago a existência toda sorte de bênção, por favor. Eu trago a existência toda saúde para minha casa. Eu trago a existência toda paz para o meu casamento, toda paz para a minha família. Eu trago a existência todas as bênçãos de Abraão. Eu trago a existência todo o favor sobre a minha vida. Aleluia! Você pode colher 100%. Diga por quê? Por quê? Uau! Por quê? Olha só, Gálatas 3:16. Consegue agora, Júlio? Gálatas 3:16. Vamos ver o que diz ali. 3:16. É diferente. Da Novo Testamento, se tu quiser encontrar. Ali. Ora, as promessas, quantos recebem as promessas? As promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. E a sua descendência. Não diz as descendências, mas diz a sua descendência. Essa palavra descendência está falando da semente. Está falando sêmen. A palavra ali é sêmen. Sêmen do homem. Sêmen do homem. Esse texto está revelando que Jesus Cristo, que foi gerado pelo Espírito Santo, é do sêmen de Abraão. É do sêmen de Abraão. Ou seja, por isso ele diz a sua descendência, e não as descendências, é uma descendência só. Descendente de Abraão é Cristo, não é Isaac. Isaac, sim, filho, mas que a Bíblia cita: e abençoarão as tuas descendências, darei a essa terra a sua descendência. Está falando dessa descendência, da de Cristo, ok? Olha aqui, a sua descendência, como falado de muitos, mas como de uma só, a tua descendência que é. Então também, vamos entender. Se a descendência é Cristo, se Isaac plantou e colheu 100%, sendo a sombra de Cristo, nós que somos filhos em Cristo Jesus de Abraão, nós temos direito a colher os 100%. Agora, se Isaac, que é a sombra, colheu os 100%, imagina eu e você, meu irmão, que somos a essência de Cristo Jesus. Isso é poderoso demais. Isso é poderoso. O 29, que diz o 29? Se sois de Cristo, sois descendência de Abraão. Descendência de Abraão. Herdeiros conforme a sua. Quantos aqui tem a promessa de Deus sobre a sua vida? Glória a Deus. Ouça isso, não viva as suas experiências. Não viva aquelas coisas que estão tentando frustrar. Não te conformes a colher 30 nem 60, porque a semente diz que ela caiu em terra boa. A qualidade da semente é extraordinária, que é a palavra de Deus, é o próprio Deus. Só alguém pode frustrar a semente. What? Só alguém pode frustrar a semente. Quem?
no Isaías 55, a partir do 8. Vamos ler? Toma posse de cada palavra dessa leitura. Isso é poderoso demais. Diga comigo, 100%. 100%. Não está nem 30. Por favor, diga 100%. 100%. Diga 100%. 100%. Isso você vai ver. Essa terra é boa. A semente é extraordinária. Meu irmão, não te conforme com menos do 100%. Olha só. O que diz Isaías 55, a partir do 8? Pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os meus caminhos não são os seus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos que a terra, também os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para ele sem regarem a terra, olha que tremendo, e fazerem brotar floresta, para ela produzir semente para o semeador e pão para quem come, assim como a chuva desce e não volta sem produzir o pão. A Bíblia está dizendo, olha a Bíblia está dizendo, é a semente para ti, é a semente, é Deus para ti, é o próprio Deus. Assim também ocorrerá com a minha palavra, semente, com a minha palavra, ela não voltará para mim vazia. Vou chegar para nós, se você não fará o que deseja atingir, mas fará o que deseja atingir o propósito para qual a enviei. Qual é o propósito? O abençoa a tua casa, teu celeiro. Estarás por cima, não estarás por baixo. Serás cabeça, não serás cauda. Não vai voltar vazia. Vocês sairão em júbilo e serão conduzidos em paz. E os montes e colinas irromperão os cânticos diante de vocês, e toda a árvore do campo baterão palmas. No lugar dos espinheiros crescerá pinheiro, em vez de roseiras bravas crescerá a murta. Isso resultará o nome do Senhor e o sinal eterno, e não será destruído. Uau! Ela não volta vazia, ela vem para você, assim como a chuva desce na terra, molha a terra e a terra produz. Assim também toda semente, toda palavra lançada sobre a sua vida não tornará a ele sem cumprir o seu propósito. Glória seja dada ao Senhor. Qual é o seu estado? O meu estado, sou rei e sacerdote sobre a terra. Qual é o meu estado? O meu estado, sou santo em Cristo Jesus. O meu estado, sou uma nova criatura. O meu estado, sou perdoado em Cristo Jesus. O meu estado, estou lavado no sangue do Cordeiro. Mas qual é o teu problema? O meu problema é passageiro, é pequeno, vai passar. Eu vivo o meu estado. É maior o que está em mim do que qualquer coisa que você esteja passando. Diz o Senhor dos Exércitos: você é na terra para colher 100% para a honra e glória do Senhor Jesus. Você pode dar um forte aplauso ao Senhor? Eu quero orar por você. Vamos adorar o Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Ouça, escute. O primeiro domingo do próximo mês é muito importante que você esteja. Se você está entendendo que foi ministrado naquele dia, se você perdeu, vai na internet, antes. Procure lá, Plenitude na Terra, parte 1, Plenitude na Terra, parte 2. Você já vai entender o que vai ser liberado para 2015 na tua vida. É muito forte, irmão. É muito forte. O que vai ser ministrado. 7 de dezembro. Vai ser algo poderoso. Isso é o maior culto da igreja. Isso é algo poderoso. Você tem que estar aqui. Você precisa entender isso. Você vai viver um novo tempo na tua vida. Eu preciso que você
Eu preciso que você entenda isso. Eu preciso que a igreja não seja mais dirigida pelos problemas e aflições momentâneas, mas seja dirigida pela palavra do Senhor. Amém? Eu quero orar por você, pela sua vida. Nós já vamos participar da ceia. O pastor José vai estar aqui ministrando a ceia com toda a igreja. Os irmãos depois podem buscar, se for aqui para depois a gente distribuir a ceia. Mas eu quero orar por você. Eu quero orar por sua vida. Quem sabe você tem passado alguns problemas que tem te incomodado. Ei, relax. Relax. Não deixa isso ocupar a tua coração. Não deixa isso ocupar a tua mente. Não deixa ocupar o espaço do Espírito Santo. Ele é o teu Deus. Ele é o teu Senhor. Você é uma terra boa, a palavra diz isso. A semente é extraordinária. A semente tem todas as características daquilo que ela vai germinar. E as características diz que ele, a genética dele, ele é o dono da prata e do ouro. Ele tira toda a enfermidade. Ele traz a paz. A minha paz estou. Descansa no coração. Eu quero que você ore agora como quem colhe sem o céu. Eu quero que você ore agora recebendo isso. Como é que eu oro, pastor? Agradecendo. Agradecendo pela cura, agradecendo pela proteção, agradecendo pelo que você trouxe à existência. Ó Deus, nós te louvamos. Como igreja, nós te louvamos, Senhor, tu és maravilhoso. Nós somos tão pequenos, e tu, a tua grandeza sobrenatural, lança o verbo, lança a palavra, lança o teu DNA, a tua genética dentro de cada um de nós. E nós não queremos mais sair desse culto para viver os 30%. Nós queremos sair desse culto, Senhor, para frustrar as frustrações, para vencer os obstáculos, para derrotar as experiências, todo esse conceito que nós temos criado na nossa mente e no nosso pensamento. Ele será superado com o poder da tua palavra. Porque, Senhor, para nós não interessa o tempo, não interessa o quanto temos esperado, não interessa tudo que temos enfrentado. Interessamos que tu és o nosso Deus, o nosso Senhor, e as tuas promessas se cumprirão sobre a nossa vida, sobre a igreja, sobre cada filho, cada homem, cada mulher que está aqui, Pai. Então, Senhor, é como profeta, libere sobre a vida de cada um a unção da fertilidade, para que haja uma produção sobrenatural, plena e 100% sobre a vida, sobre a casa, sobre a família, sobre os negócios, sobre a finança, em nome de Jesus. Amém. capítulo 11, abra sua Bíblia, 1 Coríntios, ainda de pé, 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23, 11 e 23, 1 Coríntios, texto muito conhecido pela Santa Ceia, porque eu recebi do Senhor, porque eu
porque eu recebi do Senhor, porque também vos entreguei, porque também vos ensinei, porque eu aprendi do Senhor o que também estou ensinando agora. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, havendo dado graças, partiu e disse: tomai e comei, este é meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o novo pacto do meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, estarás anunciando a morte do Senhor até que Ele venha buscar a sua igreja. Amém? O que Paulo, uma rápida instrução, todos eles de pé, presta atenção aqui em mim, 2 minutos e eu encerro. Paulo está dizendo: porque eu recebi do Senhor, porque eu aprendi do Senhor, isso que eu quero vos ensinar hoje, isso que eu quero vos ensinar agora. O que Paulo aprendeu, o que Paulo recebeu do Senhor, que ele estava tentando passar na igreja de Coríntios. Paulo estava aprendendo, passando sobre graça. Escuta, era muito difícil. Se hoje para nós compreendermos acerca da graça já é difícil, você imagina numa época em que eles matavam os animais para pagar o preço do seu pecado. Você imagina para hoje que nós entendemos um pouco mais, somos um pouco mais evoluídos na questão Sabe da que o graça. apóstolo Paulo falou que quem é casado não se pode, mas quem Tinha que não matar é os solteiro não animais, se pode ficar. derramar o sangue de um animal para cobrir o pecado. A graça era algo que não entrava na cabeça do povo. Subir aqui, E mano? Paulo diz: olha, eu entendi, eu recebi algo, e hoje eu estou tentando ensinar a vocês. Não precisa mais matar o animalzinho, não precisa fazer mais nada disso, porque Romanos capítulo 8, versículo diz: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Oh, aleluia! Querido, não há mais condenação sobre a minha esse Natal tem e a mais sua uma. vida. Em essência, Natal passado a já graça foi. significa uma Não, única hoje, palavra: outra. perdão. Do Lelê. Escuta, em essência, é verdade. graça quer dizer uma única palavra: Ai, Tá aumentando perdão. tudo. Ninguém vai ter mais espaço. Perdão é a essência da graça. Acho que esse Natal já não faz mais vontade. Conceder a alguém alguma dívida, conceder a remissão de alguma ofensa sem requerer nada em troca. Isso é perdão. Recentemente nós vimos na televisão aquele goleiro que foi xingado, e aí ele dizia, depois que a moça foi quase apedrejada, teve que sair da sua cidade, sair da sua casa, ela dá uma coletiva de imprensa, chorando, pede perdão, tal, porque xingou o goleiro Espírito Santo, o goleiro Aranha do Santos, é isso? Quem manja mais de futebol comigo aí, também? Então tá bom. E aí, ele dá uma coletiva também e diz: olha, eu até perdoo, está perdoado, já esqueci, mas eu quero que ela pague pelo que ela fez. Está longe de saber o que é perdão, o tal do Aranha. Perdão é conceder a remissão de alguma ofensa, de algo, sem requerer nada. Foi o que Cristo fez com a igreja. É o perdão dos seus pecados. Você não precisa mais matar ninguém, mas matar um animal para encobrir, porque eu retiro todo o pecado do mundo. Queridos, hoje é Santa Ceia. Em outras palavras, a palavra de Deus mostra que é um memorial. Querido, é um momento, é um memorial, é um momento em que você lembra do que Ele fez por você, do que Ele passou por você. Querido, nesses minutos agora, eu quero que você sozinho, toda a sua cabeça, não pense mais nada. Apenas lembre-se de tudo que Ele fez por você. Baixe a sua cabeça e eu te dou um minuto enquanto os meninos aqui vão dar dedilhado. Eu te dou um minuto
vidas. Amém? Não há mais preço a ser pago. Tudo já foi pago. Não há mais conta a pagar. Amém? Sendo essa mão para cá, Senhor Jesus. Aqui está o pão, representando o teu corpo que foi moído por nós, machucado, lanhado, açoitado. Te furaram, Senhor, vazaram o teu sangue, mas abençoamos também o vinho, o suco de uva aqui, representando a tua graça, representando o dom da graça sobre as nossas vidas, o sangue que nos lavou, não cobriu, mas retirou, sacou das nossas vidas todo o pecado. Nós abençoamos em nome de Jesus. Pode distribuir. Coma o pão, segure mais um minutinho, nós já vamos acabar. Não há mais conta a ser paga. A graça está sobre a sua vida. Aleluia! Glórias a Deus por isso. Enquanto não chega. Saia do seu lugar, como de praxe, e troque com o seu irmão. Diga: aqui está o sangue que nos lavou de todo o pecado. Diga: aqui está o sangue que nos tornou um em Cristo Jesus. Diga: aqui está o sangue que perdoou todos os nossos pecados. Aqui está o sangue que nos torna um em Cristo Jesus. Pode participar com alegria. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia! Oh, Espírito Santo, muito obrigado. Pai, muito obrigado. Muito obrigado.